Graças e paz renovados. Estamos mais uma vez aqui no canal Renovando, dessa vez de um modo mais diferente. Eu não vim aqui trazer um estudo, não vim trazer uma palavra. Dessa vez eu vim contar o meu testemunho de conversão. Como que eu conheci a Jesus. E eu espero que esse testemunho possa ajudar a sua vida e incentivar a sua vida a viver uma experiência maravilhosa com o Senhor. Eu conheci a Jesus ainda com meus 14 anos. Eu atualmente tenho 22 e eu conheci o Senhor com 14 anos. Morava no estado de Sergipe, uma cidade pequena de Santo Amaro das Brotas. E lá foi onde eu tive a minha primeira experiência marcante com o Senhor. Certa feita eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro e lá eu pude passar a virada do ano dentro de uma igreja evangélica. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica por livre e espontânea vontade. E ali na virada do ano, para mim foi a melhor virada do ano que eu tinha passado na minha vida. Terminou-se ali, eu voltei para o estado de Sergipe, fiquei lá e tinha um amigo meu que nós não conversávamos mais. Nós não estávamos mais nos falando. E quando eu voltei para lá, a gente voltou a se falar rapidamente. E quando eu voltei, ele já estava frequentando uma igreja evangélica e ele me convidava muito. Vamos à igreja, vamos à igreja. Porém, eu nunca fui muito de ir para a igreja forçado e eu falava que não iria. Porém, de tanto ele me convidar, eu disse para ele, olha, eu só estou indo para que você me deixe em paz e não me convide mais. E assim, eu fui novamente à igreja evangélica, Assembleia de Deus Madureira. Quando eu cheguei lá, o culto foi tão maravilhoso que a partir dali eu pude sentir pela primeira vez a alegria do Senhor, a presença dele, e desde então eu decidi firmar na igreja. E agora eu que convidava o meu amigo para ir na igreja. Eu é que incentivava ele a ir para a igreja. Passou-se o tempo, aceitei a Jesus e continuei a minha vida. Pensava eu que nada iria mudar, de que a minha vida continuaria seguindo da mesma forma, que eu continuaria com as minhas amizades, porque eram muitas, e conseguiria viver uma vida apenas religiosa, frequentando os cultos dia de quinta, dia de domingo. Apenas isso, seria apenas uma rotina ir à igreja. E realmente, se nós deixarmos, isso pode acontecer, a igreja vira uma rotina. Porém, mal sabia eu de que o Senhor estava prestes a ter um encontro verdadeiro comigo. O tempo foi passando e eu fui percebendo que viver com Deus não era viver da maneira que eu vivia. Eu teria que mudar algumas coisas. Se eu mentia, eu não podia mentir mais. Se eu falava um palavrão, eu não poderia falar mais. Certa vez eu estava jogando num time de futebol e eu comecei a iniciar no time jogando como zagueiro. E estava lá e a bola estava lá na frente no campo adversário e o rapaz perdeu o gol, sem goleiro. E naquele momento todos ficaram estressados ali porque é uma vergonha. Porém eu sozinho, lá no campo, lá atrás, sem ninguém perto de mim, eu soltei um palavrão. Quando eu fui ver, eu já tinha falado, não tinha como voltar atrás. E desde então eu passei sozinho, eu fiquei constrangido. Eu falei, meu Deus, ainda bem que não tem ninguém aqui para me ouvir, porque senão o que eles iriam falar? E desde então, eu tinha poucas semanas que tinha entrado no time, eu tive que sair do time para não xingar mais palavrão. E assim eu falei, tudo bem, um time é um time, continuarei com as minhas amizades. Mas aos poucos eu fui notando que quando eu estava indo para a igreja todo domingo, os meus amigos iam para a praça. E eu estava começando a conhecer o mundo, a tomar cerveja, essas coisas. E foi nesse momento que o Senhor me livrou. Enquanto eles iam para as festas, eu estava indo para a igreja. E quando eu fui me dar conta de mim mesmo, eu já não tinha nenhum amigo. Os meus amigos que cresceram comigo de infância já não estavam mais ao meu lado. E eu pensei comigo, tudo bem, nós perdemos esses amigos, porém podemos ganhar novos amigos, os jovens da igreja.
Pensei que seria fácil, mas quando eu cheguei na igreja não foi fácil. Porque a igreja não foi inclusiva comigo. Os jovens não conseguiram, eu também não consegui me adaptar ao sistema deles. Então eu fiquei, entre aspas, claro, um pouco excluído do grupo de jovens. Sentava no grupo, cantava no coral, mas não tinha intimidade com o povo. O tempo foi passando e Deus, acredito eu, que o Senhor colocou no coração de um coordenador de outra igreja, Assembleia de Deus, Assembleia Missão. E ele falou para mim, olha, eu vou te levar para congregar comigo. E eu fiquei meio assim, eu falei, mas como é que pode? Você nem me conhece, quer que eu vá congregar com você? E passou um tempo, eu fui visitar essa igreja, Assembleia de Deus, participei de um culto, e ali, naquele momento, eu tive uma confirmação de dizer, não, aqui é o meu lugar. E eu saí daquela igreja, fui para essa igreja. Quando eu fiquei lá, tudo que aconteceu na outra igreja foi ao contrário nessa. O lugar onde eu não consegui me encaixar, agora eu consegui me encaixar. Conheci alguns jovens e assim a minha caminhada iniciou. Porém, não foi tão inclusivo assim. Porque a maioria do tempo, quando eu não estava na igreja, eu estava em casa, ainda muito jovem, não podia trabalhar. E por estar em casa, eu ficava sozinho. Porque a gente não poderia todos os dias, todas as horas estar na igreja. Então, a maioria do tempo eu ficava sozinho, salvo as noites quando tinha algum evento na igreja. E aquilo eu fui ficando sozinho. Quando eu fui ver, eu não tinha mais para quem contar alguma coisa, alguém para conversar. Na época eu não sabia o que significava depressão, nunca tinha ouvido falar. Porém, uma pequena semente de tristeza foi chegando ao meu coração. E eu, sem saber o que era, achava que era apenas só tristeza por estar só. E o tempo foi passando, isso foi dando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Essa sementinha pequena começou a criar suas raízes, começou a crescer dentro de mim. E essa dor que era muito pequena começou a crescer. E uma certa feita em um culto, eu lembro que o meu pastor ensinou os jovens a orar. E ele falava, olha, quem não tem um hábito de orar, comece a orar 1 minuto. Depois passe a orar 2 minutos. Depois passe a orar 3 minutos. E assim vai aumentando gradativamente, até que vai chegar o dia que você vai orar tanto e não vai mais perceber. E eu comecei a orar 1 minuto, orar 2, orar 3, orar 4, orar 10 minutos. Porém, à medida que eu me dedicava à oração, a qual eu achava que essa pequena dor poderia sumir, foi como tivesse o efeito reverso. Essa dor aumentou. Quanto mais eu orava, parecia que eu me sentia mais só. E os períodos de oração de 10 minutos passaram a ser 20, passaram a ser 30, 40. Quando eu estava orando 1 hora, sem prestar atenção no tempo. E a dor cada vez mais crescendo e tomando uma raiz maior na minha vida. Até que um dia, metaforicamente, virou uma árvore dentro de mim. Então a oração era o único lugar de refúgio que eu tinha. Que era um lugar onde eu podia falar com Deus e aliviar essa dor. Então, quando eu me dei conta de uma oração que durava 1 hora, estava durando 3 horas. E não era uma oração simplesmente de falar baixinho, de falar na mente, de olhos fechados. Não, era um clamor mesmo. Era um pedido de socorro. Lágrimas desciam todas as tardes, porque eu não sabia outra forma de aliviar. Eu não conseguia contar para ninguém, nem pedir ajuda de ninguém. Na época eu não tinha muita intimidade com a minha mãe. Era como eu fui criado por ela, ao mesmo tempo não fui criado por ela. Porque ela só esteve presente fisicamente, mas não emocionalmente. Meu pai morava muito longe, então eu me sentia só. E eu pensava comigo, de que adianta viver uma vida, viver sozinho? Porque sabemos muito bem que todas as pessoas precisam de Deus, mas as pessoas precisam também de pessoas. Deus, quando for te abençoar, Ele vai usar uma pessoa. Nós não podemos viver sozinhos, excluídos. A pessoa que está se excluindo ou é excluída está à beira da morte.
E ali sozinho, orando, clamando a Deus. Para mim foi o momento mais terrível da minha vida, porque não era algo físico, eu não podia fazer nada. Era algo dentro, era algo do meu íntimo que estava doendo. E ali buscando ao Senhor, pedindo cura, o Senhor não me curou. Por um bom tempo. Porém, neste momento de grande amargura da minha vida, foi o momento que eu mais conheci ao Senhor. Sabes muito bem que a oração e a Bíblia são as únicas ferramentas que nos levam a conhecer a Jesus Cristo. E foi o momento que eu mais orei, que eu mais busquei ao Senhor. E nós sabemos muito bem que Deus, Ele a recíproca é verdadeira. Quanto mais eu buscava o Senhor, mais eu tinha experiências com Deus. Eu pude levar jovens à igreja. Eu pude orar por pessoas e pessoas ser curadas. Eu pude orar por pessoas e elas serem batizadas com o Espírito Santo. Deus me usou muito quando eu estava com essa dor. E eu pensava comigo, como é que pode o Senhor fazer através de mim esquecer de mim? O que será que Deus está fazendo comigo? Está apenas me usando e não se importa comigo? Pensava. As dúvidas batiam e o inimigo se aproveitava disso. Eu não tinha coragem de se suicidar. Eu nunca tive coragem, graças a Deus por isso. Espero que você também não tenha. Mas nada me impedia de orar. Deus pedindo, Senhor, a hora que o Senhor quiser pôr um ponto final na minha vida, o Senhor fica à vontade. Porque não adianta viver assim, viver triste. E ao mesmo tempo, tá com a cara alegre, chegar na igreja, dar uma palavra de ânimo. Ao mesmo tempo, conversar com os jovens, dizer que Jesus tem um plano tão grande na vida deles e não crer naquilo que o Senhor tinha para a minha vida. E foi assim que eu vivi, não foi por um mês, nem 2, nem 3. Foram quase 3 anos. Até que chegou um tempo que eu decidi me acostumar. Eu falei, olha, o Senhor não quer me curar? O Senhor, pelo visto, não vai me curar? Então eu vou ter que ir com isso mesmo. Com dor, eu vou continuar pregando. Com dor, eu vou continuar falando do Senhor. Mas vai ser com dor. Mas eu não vou parar. Eu decidi isso na minha vida, porque muitas das vezes também eu quis parar. Eu falava, não pode ser isso. Porque nós pensamos que quando nós viemos para o Senhor, nós estamos ganhando. Eu estou sendo ao contrário, estou saindo prejuízo. Porque antes eu não vivia bem, mas agora também não melhorou para mim. Eu pensava dessa forma. Porém, eu estava olhando com os olhos fechados, porque enquanto eu estava preocupado comigo, querendo saber de mim, o Senhor, através de mim, estava fazendo a vida de outras pessoas, o que é maravilhoso. Enquanto aquilo que estava me fazendo sofrer, o Senhor estava usando para a progressão do Evangelho. Foi nesses momentos que eu mais fiz visita, que eu mais orei nas casas, que eu pegava a minha Bíblia com dor, eu saía na praça, eu pregava de porta em porta. Às vezes as pessoas fechavam a porta, saia correndo, já estava pensando que era testemunho de Jeová. Mas eu ia pregar assim mesmo. Amém. E o Senhor me usava. O Senhor fazia grandes coisas através de mim. Porém, eu decidi abrir mão da minha cura. Eu falei, não, Senhor, não oro mais para que o Senhor me cure. A partir de hoje, Deus, seja feita a tua vontade. E a tua vontade eu vou continuar fazendo, que é pregar. Quando eu decidi entregar nas mãos do Senhor, uma certa feita eu estava em uma reunião de oração de 10 pessoas, a maioria jovens. E o Senhor tinha acabado de batizar um jovem com o Espírito Santo. E na mesma hora o Senhor derramou dons espirituais sobre a vida dele. E nessa pequena reunião de oração de menos de 10 pessoas, Deus usou esse jovem. E ele falou para o meu coordenador, dá um abraço no Júlio. E eu fiquei sem entender, por que daquele abraço? E ele falou para mim, esse jovem tem uma dor tremenda no coração, que só ele, Deus, sabe. Mas a partir de hoje, Deus está te curando. E através daquele abraço, que não foi um abraço de homem, foi um abraço do próprio Deus. Depois daquele abraço, meus irmãos, hoje já faz mais de 7 anos, 8 anos, que eu nunca mais senti aquela dor. Nunca mais senti nada. E foi a mesma coisa que fazer uma cirurgia na hora. O Senhor desceu com a mão
e tirou aquilo de mim. E naquele momento eu pude glorificar o Senhor. E aí que eu comecei a pregar mais, porque o Senhor tinha derramado aquilo que eu tanto pedia. Eu pude contar esse testemunho como estou contando aqui hoje. Porque se tivesse sido algo tão ruim, eu não estaria aqui dando testemunho. Eu tenho certeza que esse meu testemunho não vai te edificar, não vai edificar a sua fé. Mas pode te animar a saber que o Senhor está cuidando da sua vida. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te chamou e Ele te escolheu, e eu tenho certeza disso, pode ter certeza, o pior momento da sua vida é esse momento que Deus quer se revelar na sua vida. Não tem momento melhor para Deus mostrar a sua fidelidade, senão naquele momento que você está sozinho. Por isso que Deus encoraja a gente a orar no secreto. Porque a oração do secreto só Ele vê. Então, se você está passando por um momento difícil, eu já digo logo, meu testemunho não vai te edificar. Não vai te edificar. Mas eu espero que te anime. Porque o testemunho edifica a pessoa. O meu testemunho aumentou a minha fé 100%. Talvez não consiga aumentar a sua. Porque às vezes as pessoas têm um certo complexo de inferioridade e pensam, Deus fez na sua vida e não fez na minha. Eu pensava assim também. Mas eu espero que te anime a saber que da sua vida quem cuida é Deus. Que do que você passa quem está cuidando é o Senhor. E o momento mais difícil da sua vida é esse momento que Deus quer se revelar para você. Alguns exemplos bíblicos, para não ficar só em mim, a samaritana. A Bíblia diz que aquela mulher samaritana em João 4 ia buscar água meio-dia, debaixo do sol escaldante, porque tinha uma dor na vida dela, uma vergonha que ela não podia nem vir de manhã nem à tardezinha, ela ia meio-dia. Então, onde Jesus pega aquela dor que ela está sentindo, aquele período que ela está sentindo, e usa a favor do reino. E naquele momento, através daquela dor que ela passou, do que ela viveu, Deus pôde usar ela para ser a primeira missionária a ser enviada a uma cidade, e a cidade de Samaria. E muitas pessoas aceitaram Jesus. Pense nisso. O Senhor, Ele não é mentiroso. Quando nós duvidamos da sua palavra, estamos dizendo que Ele é mentiroso. Ele não é. A integridade dele é além da nossa. Nós, às vezes, somos fracos, somos infiéis. Mas Deus não. Deus é fiel e Ele é forte. E Ele está com você. Amém? Eu espero, como eu já disse, talvez não te aumente a sua fé como foi a minha. Porque o testemunho ele é individual. É a sua experiência e essa é a minha. Mas eu espero que te anime a nunca desistir do Senhor. Porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Talvez você não creia, mas eu creio nisso. Porque eu creio que Ele tem na minha, também creio que Ele tem na sua. Amém? Desde já eu agradeço a minha oportunidade e peço que você deixe seu like, compartilhe, comente e nos ajude a alcançar sempre o nosso objetivo aqui, que é fazer com que a palavra de Deus, com que o reino do Senhor cresça e alcance várias vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém.